Bom dia, comunidade CL. Hoje, dia 8 de maio, 7 horas da manhã em ponto. Eu sou o César Calejon. Estamos começando mais uma edição do Desperta ICL. É um prazer estar com vocês mais uma manhã aqui no Desperta ICL. Hoje a gente vai trabalhar naturalmente, quase que o programa inteiro, gente, da situação calamitosa no sul do país, mas também vamos falar um pouquinho da invasão israelense em Rafah e vamos falar um pouco também do tour bolsonarista nos Estados Unidos. Quem poderia imaginar que durante a maior crise climática, durante a maior tragédia climática da história do país, pelo menos em termos de complexidade, as lideranças bolsonaristas estariam nos Estados Unidos lacrando atrás de likes e holofotes, tá bom? Gente, bom dia então, vamos despertar, 7 horas e 1 minuto nessa manhã do dia 8 de maio. Estamos no ar através das redes do ICL, do Eduardo Moreira, do Leandro Demori e as nossas redes afiliadas também, tá bom? Gente, vamos lá, quero começar com vocês com o site do ICL Notícias. Vocês já sabem, o ICL Notícias é o melhor portal de notícias do país, equipe do nosso queridíssimo Chico Alves, um time de craques aí inigualável para vocês. Então, acostumado já, acessa, acordou de manhã cedo, quer saber o que está acontecendo. Muitas vezes o site do ICL Notícias dá notícia com dias de antecedência do que a própria mídia tradicional e os principais veículos da mídia corporativa, da mídia hegemônica, tá bom? Tudo isso sem patrocínio e visando única e exclusivamente emancipação popular e pensamento crítico. Então você já sabe, acordou, acessa iclnoticias.com.br, começar o seu dia bem informado. Gente, eu quero começar com essa notícia aqui porque tem um caráter de utilidade pública para vocês, tá bom? CCJ do Senado aprova novo seguro obrigatório para veículos. Custo deve girar em torno de R$50 a R$60 por ano. Essa notícia da Agência Brasil, republicada pelo iclnoticias.com.br, do Lucas Por Deus Leon. A Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ do Senado, aprovou ontem, na terça-feira, por 15 votos favoráveis contra 11, o projeto de lei complementar que recria o seguro obrigatório para donos de veículos, o antigo DPVAT, que é o danos pessoais por veículos automotores terrestres. A previsão é que o texto seja votado no plenário do Senado ainda nessa terça-feira, ainda ontem, né? Se aprovado, segue para sanção presidencial. De acordo com o relator da matéria, senador Jacques Wagner, do PT, o valor do novo seguro gira em torno de R$50 a R$60 por ano, sem diferença entre motos e veículos, segundo cálculos do Ministério da Fazenda. Tá? Então, só quis começar com essa notícia para que vocês estejam cientes que deve voltar aí o que era o antigo DPVAT. O relator é o Jacques Wagner. Ele negou destaques da oposição à matéria, garantindo que o presidente Lula se comprometeu a vetar o artigo que cria uma multa por atraso no pagamento do novo seguro, conforme pedidos dos senadores Alan Rick, do União, e Vanderlan Cardoso, do PSD. Aspas para ele, para o Jacques Wagner: estou me comprometendo aqui perante os senadores e perante a comissão de que esse item, que é uma penalização excessiva, que veio da Câmara, será vetado pelo presidente da República, tá bom? Então, quis começar
Salientando isso porque isso afeta diretamente o vosso bolso. Então, 7 horas e 5 minutos para você que chega agora. Bom dia, estamos começando mais um Desperta ICL, hoje comigo, César Calejon. A gente tem o nosso time do ICL em campo no Rio Grande do Sul. Heloísa Vilela e o Leandro Demori estão no sul do país cobrindo a tragédia em loco. A gente vai falar disso basicamente hoje o programa inteiro, aí com alguma exceção para olhar para a questão da invasão israelense em Rafah e o tour bolsonarista nos Estados Unidos, tá bom? Gente, vamos lá, ainda no site iclnoticias.com.br. Essa notícia foi publicada ontem, 20 horas e 20 minutos. Rio Guaíba deve levar ao menos 30 dias para reestabelecer nível abaixo dos 3 metros, diz a Federal do Rio Grande do Sul. Especialistas realizaram comparação com dados de níveis observados na enchente histórica de 1941. Isso é importante salientar, gente. É ciência, porque ciência atua com base em dados empíricos, tá? Com base naquilo que já aconteceu anteriormente, com base em dados factuais. O grande barato da ciência é que, independentemente do que eu ou você acreditemos, ela funciona. Senão, não é ciência. Tá? Os achados científicos podem mudar, tudo isso é absolutamente normal e acontece com muita frequência. O que não muda é o método científico para, de alguma forma, descobrir aquilo que é um achado válido ou não. Tá? Daí o problema dos negacionistas, por exemplo, que negam a crise climática, que negam, por exemplo, a eficácia das máscaras, que nega a eficácia das vacinas, gente que durante a pandemia, por exemplo, nunca estudou uma semana de infectologia, por exemplo, de microbiologia, e se meteu a falar que vacina não funcionava, que a máscara não funcionava. É a mesma coisa agora, tá bom? Você tem gente que nunca estudou uma única hora, por exemplo, de qualquer assunto correlato às mudanças climáticas e se mete a dizer que as mudanças climáticas não existem e que isso é uma invenção da esquerda para derrubar o capitalismo. Infelizmente, gente, no começo do século XXI, é com esse nível de imbecilidade e de inépcia que a gente tem que lidar. Bom, vamos lá. Então esse é um estudo dos especialistas da Federal do Rio Grande do Sul, dizendo, com base na enchente histórica de 1941, que o Guaíba deve demorar pelo menos 30 dias para reestabelecer nível abaixo dos 3 metros. Tá? Isso vem via Brasil de Fato. O Instituto de Pesquisas Hidráulicas, do IPH, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, divulgou nesta terça-feira, ontem, que o Guaíba deve demorar ao menos 30 dias para voltar ao nível abaixo da cota de inundação, na casa dos 3 metros. A medição do Guaíba, realizada às 9h15 do dia de ontem, mostrou que o patamar de inundação estava em 5 metros e 25 centímetros. Esta elevação é provocada por chuvas torrenciais que atingem o Rio Grande do Sul desde 29 de abril e que já resultaram na morte de 95 pessoas. Esse é o último dado que a gente tem. O Demori vem trabalhando isso com você. Infelizmente, gente, infelizmente, é com muito pesar que eu faço essa análise. Esse número vai subir. Esse número deve ser muito maior, porque amplas porções do estado ainda estão submersas e, infelizmente, assim que a água baixar, a gente vai ter uma noção do tamanho dessa tragédia e esse número seguramente deve passar a casa das centenas de pessoas
mortas, tá bom? Eu vou fazer uma atualização aqui com vocês dos dados de desabrigados e mortes, a extensão do que a gente tem até esse momento, mas infelizmente o estrago deve ser muito maior do que o verificado até esse ponto, tá bom? Na enchente de 1941, o Guaíba levou 32 dias para voltar aos parâmetros abaixo da cota de inundação, quando a água alcançou 4 metros e 76 centímetros. Segundo os órgãos oficiais, o maior nível registrado foi de 5 metros e 33 centímetros no último domingo, dia 5 de maio de 2024, tá? Os dados atualizados, gente, vamos lá, o boletim divulgado pela Defesa Civil Estadual informa ainda que outros 4 óbitos estão sob investigação, há 131 pessoas desaparecidas e outras 372 feridas. Conforme esse mesmo boletim, 159.036 pessoas estão desalojadas e 48.799 pessoas estão acolhidas em abrigos. Dos 497 municípios gaúchos, 401 relatam problemas relacionados a temporais e enchentes. A população afetada passa de 1,4 milhão. Tá? E a gente tem mais previsão de chuva, conforme a gente vai ver a seguir aqui no Desperta de hoje. Então, isso deve demorar pelo menos 30 dias, de acordo com esses estudos da Federal do Rio Grande do Sul. Com isso, gente, a gente tem, deve ter esse problema de falta de arroz e feijão. O Rio Grande do Sul é o principal produtor de arroz. E o Lula com enchentes no Rio Grande do Sul, essa é a notícia do ICL Notícias também, publicada na tarde de ontem. O Brasil pode ter que importar arroz e feijão. O objetivo é equilibrar a produção e conter o aumento de preços, diz o Lula. Essa notícia é da Paula Laboicieri, Agência Brasil. Ao comentar os efeitos dos temporais registrados no Rio Grande do Sul no agronegócio brasileiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse ontem que o país pode precisar importar arroz e feijão para equilibrar a produção e conter o aumento dos preços. Abre aspas. Fiz uma reunião com o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o Paulo Teixeira, e com o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Carlos Fávaro, sobre a questão do preço do arroz e do feijão, porque estavam caros. Eu disse que não era possível a gente continuar com o preço caro. Alegaram que a área plantada estava diminuindo e que havia um problema do atraso da colheita no Rio Grande do Sul. Agora, com a chuva, acho que nós atrasamos de vez a colheita do Rio Grande do Sul. Se for o caso, para equilibrar a produção, vamos ter que importar arroz, vamos ter que importar feijão para que a gente coloque na mesa do povo brasileiro um preço compatível com aquilo que ele ganha, completou o presidente Lula ao participar de entrevista a emissoras de rádio durante o programa Bom Dia Presidente, produzido pela Empresa Brasil de Comunicação, a EBC. Tá? Então, é difícil, a gente ainda vai ter que avaliar, gente, qual é a real extensão do estrago provocado por essa tragédia climática no sul, e isso é muito difícil de fazer por hora, porque a água precisa baixar, para que as pessoas consigam acessar as localidades e consigam entender com maior propriedade a extensão do dano provocado, tá? O Lula ainda exaltou o trabalho dos voluntários em meio às enchentes registradas no Rio Grande do Sul e condenou as fake news relacionadas à tragédia no sul do país. A gente vai ver a seguir, infelizmente tem muita gente cretina
capitalizando via fake news num momento de tragédia e desespero do povo gaúcho, tá? Diz o Lula aí, ainda tem muita fake news contando mentiras sobre o Rio Grande do Sul, desmerecendo as pessoas que estão trabalhando, fecha aspas, para ele, tá? Não apenas as Forças Armadas, a Polícia Militar, a Polícia Civil, Federal, a Força Nacional, não apenas as pessoas que ganham salários para trabalhar, mas os voluntários. O que mais me apaixona é a quantidade de gente no Brasil inteiro preocupada em ajudar o Rio Grande do Sul. Infelizmente, né, ainda aspas do Lula, um país que tem seres humanos com a bondade que o Brasil tem, não merecia essa indústria de fake news mentirosa. Eu diria até canalha, que vive pregando mentira, deturpando fala, pegando palavras e contando mentiras para a sociedade. Um país não pode ir em frente desse jeito. Me parece absolutamente importante essa fala do Lula e me parece importante também que essas pessoas que utilizam discurso de ódio, que utilizam notícias falsas como plataforma para angariar seguidor e para ganhar capital político, respondam na medida da lei. Essas pessoas precisam responder frente à institucionalidade do país. A gente não pode depender das redes sociais, porque a gente já viu que a coisa é muito complicada aí em todos os sentidos. Muitas vezes os interesses dos donos, dos grandes empresários, das big techs, estão alinhados com a própria extrema-direita. Por quê? Porque as grandes plataformas que operam as redes sociais lucram com a desinformação e lucram com o discurso de ódio. A extrema-direita também. Então, muitas vezes, os objetivos das grandes operadoras das plataformas de redes sociais estão alinhados com aquilo que a extrema-direita pretende, no sentido de continuar disseminando notícias falsas e discursos de ódio. Isso não pode seguir dessa maneira e o Estado brasileiro precisa se impor no sentido de fazer valer a sua institucionalidade, tá bom? Gente, então aqui essas são os destaques, que eu escolhi para trabalhar com vocês na manhã de hoje do iclnoticias.com.br. Essa é a home, tá bom? Aí Brasil vai importar arroz para evitar especulação de preços, frente fria deve trazer chuvas para áreas sob enchentes do Rio Grande do Sul, sistema de alerta sobre tragédia no Rio Grande do Sul falhou, dizem especialistas. Falando do Desenrola Brasil, aqui o nosso time de colunistas, com a ajuda ao Piva, com a Margarete Signorelli, todo o material que é organizado com muita competência pelo Chico Alves e o nosso time de craques do iclnoticias.com.br, tá bom? Gente, 7h18, bom dia para você que chega ao Desperta ICL nesse momento, hoje comigo, César Calejon. Nosso time ICL está em campo no Rio Grande do Sul, cobrindo em loco a tragédia. A gente tem a Heloísa Vilela, a gente tem o Leandro Demori e a gente vai trazer essas atualizações daqui a pouquinho para vocês do campo no ICL Notícias, primeira edição, no N1, que começa daqui a pouquinho, 8 horas da manhã, tá bom? Gente, essa notícia, vamos para a Folha de São Paulo. Foi publicada hoje, 4 horas da manhã. Ciclone na Argentina ameaça Rio Grande do Sul com mais chuvas e rajadas de vento nessa quarta-feira. Chegada de frente fria também deve fazer a temperatura despencar no Rio Grande do Sul. E tudo isso é muito preocupante, gente. Por quê? Porque esse ciclone vai acertar uma população absolutamente fragilizada, que já está desamparada
e que já está enfrentando toda sorte de dificuldades no que diz respeito a conseguir coisas elementares, como água, comida e proteção e abrigo, tá? A formação de uma frente fria entre o sul do Brasil, Uruguai e Argentina, associada a um ciclone extratropical que se organiza no mar entre a costa uruguaia e a província argentina de Buenos Aires, deverá ajudar a levar mais chuva ao Rio Grande do Sul. O alerta foi feito pelo Climatempo. Mesmo não passando pelo estado, diz a agência, esse ciclone extratropical poderá provocar rajadas de vento de até 100 km por hora em várias regiões do território gaúcho. O Rio Grande do Sul sofre desde a semana passada com tempestades que afetam até ontem, pelo menos, mais de 400 municípios e provocaram a morte de quase 100 pessoas no estado desde a semana passada. Então tá aí, fica o alerta. Infelizmente, o ar polar que se espalha sobre o estado pode baixar a marcação dos termômetros durante toda a quinta-feira, o dia de amanhã, com temperaturas entre 5 e 10 graus, que devem ser observadas no centro-sul no amanhecer do dia de amanhã, tá bom? Então, continuem doando, continuem se engajando com os trabalhos da Cozinha Solidária, ou que a gente vem apoiando aqui no ICL, ou com qualquer outra iniciativa que vise levar, sobretudo, gente, água potável e comida de boa qualidade para a população gaúcha. Eu venho conversando com pessoas que estão em Porto Alegre nesse momento e que me dão conta que a principal dificuldade nessa ocasião é encontrar água potável, tá? Então, continuem se engajando e principalmente apoiando esse tipo de medida, porque tem relatos, por exemplo, de ofertas. Eu tenho uma amiga que está em Porto Alegre que me disse que o prédio dela contratou um caminhão-pipa para entregar água potável para o edifício, pagou a entrada e simplesmente não recebeu a oferta, tá? Então existem muitos golpes, muitas questões delicadíssimas, uma tensão social que é muito preocupante e que de fato precisa ser trabalhada com muito cuidado. A Guarda Nacional foi enviada e está na região para evitar saques e para administrar a tensão social que naturalmente se produz em momentos de escassez, principalmente quando as pessoas começam a sentir que elas têm que lutar pelas próprias vidas, tá? Gente, Sul 21 é uma publicação da Bettina Gen. Porto Alegre não disponibiliza lista oficial da população em abrigos temporários. É inacreditável a inépcia e o despreparo da Prefeitura de Porto Alegre e de várias municipalidades do estado, tá bom? Essa minha amiga que está no sul do país, por exemplo, me deu conta que as aulas, por exemplo, foram canceladas ontem, ela me disse. Só ontem, por exemplo, o prefeito decretou o fechamento das escolas. E eles estão revoltados, essas pessoas com as quais eu conversei, por exemplo, considerando o despreparo do poder público local. Tudo tem sido feito de uma forma absolutamente irresponsável e reativa. Não existia nenhum preparo sequer para as coisas mais elementares, como esse tipo de coisa, cancelar aulas frente à maior tragédia climática que o Brasil já enfrentou, não é nem só o estado. Então é alarmante a inépcia dos representantes públicos e do poder público local no Rio Grande do Sul. Está aqui a Bettina Gen.
Porto Alegre não disponibiliza a lista oficial da população em abrigos temporários. Listagem de abrigados é responsabilidade dos municípios e será usada para benefício social do governo do estado. Mais de 9.800 pessoas atingidas pela enchente estão em abrigos temporários em Porto Alegre, mas os amigos e familiares não têm como buscar por seus nomes em uma lista oficial. Os locais organizados pela prefeitura ou cadastrados por instituições parceiras abrigam moradores da capital, de Eldorado do Sul e de outras cidades da região metropolitana. A Fundação de Assistência Social e Cidadania afirma que existe uma listagem oficial dos abrigados, mas não informa se ou onde pode ser acessada. A Prefeitura de Porto Alegre indica em seu canal de atendimento no WhatsApp 4 números de telefone para entrar em contato com os abrigos. No entanto, não sabe informar de qual abrigo é cada número. Olha, gente, é difícil de acreditar. Vocês entendem por que quando isso acontece, o prefeito da cidade de Porto Alegre, o prefeito de Santa Maria, o governador do estado, né, começam a falar em não politizar a questão? Porque naturalmente eles sabem que eles fizeram um trabalho péssimo, para dizer o mínimo, péssimo. Tá? Essa ocasião também serve para que a gente entenda que ser político não pode se resumir a lacrar em rede social e a fazer bravata com base em dogma religioso, em populismo penal e em pauta que explora o pânico moral. Tá bom? Por quê? Ao longo dos últimos anos, desde a ascensão do bolsonarismo, a política institucional foi banalizada. Então parece que fazer política significa que você vai falar grosso, você vai dar tapa na mesa, você vai debochar de alguém, você vai falar que você tem café no bule e esse tipo de coisa. Quando a gente vê um cenário complexo como esse, que exige a prática legítima do estadismo, que exige que a pessoa saiba o que ela está fazendo à frente de uma prefeitura, de um estado, é esse tipo de coisa que acontece. A prefeitura não sabe informar se o número de WhatsApp é de cada abrigo. Coisas básicas que até uma criança de 10 anos saberia organizar. Se vocês pegarem os seus filhos que estão em casa nesse momento me escutando, ou se você está no carro me escutando nesse momento, e você pega o teu filho e fala, olha só, filho, tá bom? Tem um canal de atendimento aqui que tem alguns números de WhatsApp, tudo o que você precisa fazer é organizar qual número de WhatsApp é de qual abrigo. Você tem 3 horas. Quando o papai voltar do trabalho para almoçar em casa, você vai me dizer que esse número é de tal. A prefeitura de Porto Alegre não conseguiu organizar isso, tá bom? Não sabe dizer, não sabe informar de qual abrigo é cada número. Conforme a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, a listagem de abrigados é responsabilidade dos municípios. Aí começa esse jogo de empurra. Que não vamos politizar, isso não é atribuição dessa instância, é atribuição daquela instância, tá bom? Enfim, gente, questionada sobre como enviará para o governo do estado a listagem de pessoas que estiveram nos abrigos de Porto Alegre, a FASC afirmou que a informação sobre os benefícios sociais do estado ainda não chegou, entre aspas. É preciso que as pessoas integrem requisitos e os serviços são executados pelos municípios, como o cadastro único. Por exemplo, o governo precisa alinhar com os municípios, informou a assessoria. Em Canoas,
Na região metropolitana, a Prefeitura administra uma planilha com mais de 17.700 nomes de pessoas e os abrigos onde se encontram. A listagem é pública e frequentemente atualizada. Além disso, o município disponibiliza um formulário para quem quiser cadastrar novos abrigos, tá bom? É óbvio que essas iniciativas são importantes porque elas ajudam a localizar os abrigados, porque elas reforçam toda uma rede de comunicação de pessoas que estão desesperadas, gente. Você tem com certeza milhares de pessoas nesse momento que estão absolutamente desesperadas, que estão buscando notícias. Você imagina, você que me escuta nesse momento, isso acontece no teu estado, na tua cidade, e você não tem nenhum tipo de informação para saber notícia dos teus filhos, da tua mulher, do teu pai, da tua mãe. Imagina o nível de desespero que isso significa e a tua municipalidade não organiza absolutamente nada no sentido de viabilizar sequer qual número de WhatsApp serve para falar com qual abrigo. Esse é o nível de organização do poder público que a gente tem no momento. Agora, lacrar em rede social ou dando entrevista para veículos de comunicação, vai que é uma beleza, tá bom? Aí coloca lá o coletinho da Defesa Civil ou vai para a rede social lacrar com pedidos em caixa alta para fazer política barata, tá bom? Gente, vocês querem passar raiva às 7 horas e 31 minutos da manhã? Pega um omeprazol, tá bom? Se você está me ouvindo, pega um omeprazol porque infelizmente eu vou maltratá-los nesse momento. Notícia do UOL, Rubem Berta e Eduardo Militão, foi publicada hoje, dia 8 de maio, 4 horas da manhã. Terra natal de Lira leva 2/3 de verba de ministério contra enchente. Tá bom? A capital Maceió, terra natal do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ficou com 2/3 da verba específica para a prevenção de enchentes do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional no ano passado. A pasta, comandada por Valdez Góes, do PDT, reservou 52.700.000 reais para a Prefeitura de Maceió para um projeto de contenção de encostas em 2023. O valor foi destinado ao município em outubro, mas nenhuma obra foi indicada até agora com essa verba. Os recursos correspondem a 67% dos 78.400.000 reais empenhados no ano passado pelo Ministério para a ação apoio à realização de estudos, projetos e obras dos entes federados para contenção ou amortecimento de cheias e inundações, para contenção de erosões marinhas e fluviais. Olha, gente, eu vou falar um negócio para vocês. Não é brincadeira. Não é brincadeira o que a gente vive no Brasil. E a gente tem o Jorge Misael, queridíssimo Jorge Misael, que, a meu ver, eu já disse isso no ar, no N1, é a pessoa que mais entende de política institucional no país inteiro. Não é só no ICL, não. Ninguém entende de política institucional no país inteiro mais do que o nosso querido Jorge Misael. O Misael disse o seguinte: ao longo dos últimos anos, houve uma transição do que a gente entendia ser o nosso presidencialismo de coalizão, que, para todos os efeitos, tem todas as sortes de problemas, tá bom? Não é isso que eu estou dizendo, todo tipo de problemas. Mas houve uma transição do nosso presidencialismo de coalizão para que o Misael batizou, intitulou como parlamentarismo orçamentário. É isso que vocês estão vendo aqui. Qual que é o problema do parlamentarismo orçamentário?
é que as verbas são alocadas segundo o acordo, segundo o desejo do Arthur Lira, basicamente. Tá? Então, ao invés de ter uma análise séria, considerando, veja, existem estudos que demonstram que o Rio Grande do Sul é uma situação absurdamente complicada em termos de enchente. Vamos destinar esses 50 milhões para a área que vai mais precisar. Tá bom? Não. Vamos destinar para o lugar que o Arthur Lira deseja. E o dinheiro não foi sequer alocado. O dinheiro não foi, nenhuma obra foi iniciada até agora. Ou seja, isso significa dizer que você tem 52, quase 53 milhões de reais parados, tá? Em Maceió, por conta de indicação do todo-poderoso primeiro-ministro do nosso parlamentarismo orçamentário, Arthur Lira, enquanto o Rio Grande do Sul está debaixo d'água. E esse dinheiro tá parado, tá bom? Perdão pela indignação, mas realmente é algo complicadíssimo. Segue o texto aqui dos colegas Rubem Berta, e Eduardo Militão do UOL. Sem mortes em decorrência das chuvas no ano passado, Maceió foi beneficiada com a maior parte das verbas, enquanto nenhuma cidade do Rio Grande do Sul foi contemplada por essa ação do Ministério. O Estado gaúcho, que registrou nos últimos dias ao menos 95 mortes, já havia somado 54 óbitos em 2023 por causa de um ciclone extratropical. Entende o desespero do senhor Arthur Lira de não querer politizar a questão? Porque dá para dizer, César, mas tudo bem, essas 95 mortes aconteceram agora, de uma semana para cá. Sim, mas em 2023 houve 54 óbitos. Enquanto em Maceió, nenhum óbito. Qual que é a explicação minimamente razoável e plausível para dedicar 2/3 da verba do Ministério contra enchente para Maceió e deixar o estado do Rio Grande do Sul sem nada, à deriva? Sabe qual que é a explicação? O parlamentarismo orçamentário do Arthur Lira. Tá bom? Essa é a explicação. O UOL localizou essa ação específica do Ministério voltada à prevenção de enchentes a partir de 2022, último ano de gestão do Jair Bolsonaro. Na ocasião, a rúbrica dispunha de 21.400.000 reais. Nada, porém, foi gasto até hoje. Gente, veja, só no Rio Grande do Sul essa é o quarto evento climático extremo que acontece em menos de um ano. Veja a cretinice, a inépcia e a incapacidade dos gestores públicos. A minha análise aqui não é política partidária, tá bom? Eu não me importo uma vírgula se os gestores ineptos e cretinos são do PT, do PDT, do PSOL, do PL ou do PSDB. Eu, enquanto comunicador e enquanto cidadão, exijo lideranças que sejam minimamente capazes de administrar uma municipalidade, um estado ou o país. O que a gente não pode ter é uma prefeitura de uma cidade como Porto Alegre, que é uma cidade gigante, que não é capaz de determinar qual o número de WhatsApp pertence a qual abrigo no momento de crise. Isso não é ciência de foguete, gente. Tá bom? A gente está falando de coisas elementares que essas pessoas vêm se provando incapazes de realizar. E se esse é o caso, me desculpa, você não está apto à vida pública. Você não pode ser um prefeito, você não pode ser um vereador, você não pode ser um senador,
Você não pode ser um governador de estado se tudo o que você faz num momento como esse é dizer não vamos politizar a questão, eu vou botar o meu coletinho da Defesa Civil, vou fazer tweets e vou dar entrevista para a rede corporativa de televisão. Isso não é possível, infelizmente. Você tem que ter o mínimo de capacidade de gestão e de coragem e de disposição, tá bom? Bom, no primeiro ano da gestão Lula, os recursos passaram para 78 milhões e 400 mil reais. Tá? Desse total, apenas 3 milhões foram pagos. Neste ano, serão 219 milhões, segundo o portal A Transparência, mas nada foi repassado até agora. Questionada sobre os critérios para a divisão dos recursos, a assessoria de imprensa do Ministério não se manifestou. Então veja, eu estou te dizendo que a questão não é político-partidária, tá bom? Todo mundo que incorrer nesse tipo de inépcia ou nesse tipo de ladainha de que nós não temos que politizar a questão, deve ser criticado e será criticado, pelo menos pelo meu trabalho enquanto como comunicador. Lira foi o 5º candidato a deputado federal mais votado em Maceió em 2020, com 15.662 votos, mas se articula para influenciar a eleição para o comando da sua terra natal neste ano. A assessoria de Lira foi procurada pessoalmente por telefone e e-mail, mas não retornou. Ele não quer politizar a questão. Os esclarecimentos serão incluídos caso sejam enviados, diz a matéria do UOL aqui, tá bom? O estado de Santa Catarina, por exemplo, que vem sendo castigado pelas chuvas nos últimos anos, ficou com apenas 3 milhões de reais. Veja que loucura, tá bom? Então, esse é o problema do parlamentarismo orçamentário que a gente tem hoje, conduzido pelo presidente da Câmara, o senhor Arthur Lira. As políticas públicas e a distribuição de verba orçamentária se dá com base no desejo de uma única pessoa e não leva em conta dados empíricos, dados históricos, dados científicos, ou seja, não leva em conta a seriedade segundo a qual a gente deveria determinar a elaboração de políticas públicas no país, tá bom? Isso é muito triste e profundamente preocupante. Gente, como se não bastasse essa questão aí, a gente tem uma onda negacionista acusa governos de não atuar e até de impedir resgates. Essa outra notícia do UOL, essa notícia é do colega Carlos Madeiro, tá bom? Foi publicada hoje, 8 de maio, 4 horas da manhã. Coisas como, abre aspas, a PM estava impedindo resgates no domingo, o Exército está impedindo que as pessoas ajudem, estavam na ponte, acionei o quartel 3 dias e não fizeram nada. Comentários como esse foram retirados das redes sociais e fazem parte de uma onda de discursos negacionistas na internet nos últimos dias, que alegam que o poder público não está atuando nos resgates de vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul, e que até atrapalha quem tenta ajudar. Apesar de a ajuda de voluntários anônimos no salvamento e com doações ser importante, diante do tamanho sem precedente da tragédia, as forças estatais de todas as esferas, municipal, estadual e federal, têm atuado para salvar vidas, tá? Então, nem vou me estender muito nisso. Tem uma questão, vários influenciadores de extrema direita soltando notícias falsas e depois eles se reformulam. Essa gente é muito inteligente, tá? Eles sabem, tem método, gente. O cara solta uma notícia dizendo o seguinte: estão parando as doações e exigindo nota fiscal, por exemplo.
quando essas pessoas percebem que isso não procede, e depois que isso já viralizou e causou um estrago imenso, imenso, aí eles dizem, não, olha aqui, tem um vídeo que apareceu numa emissora de televisão, o caminhão sendo parado. Você vai ver a natureza do vídeo, o caminhão foi parado, por exemplo, por excesso de peso. Por quê? O asfalto pode ceder, porque aquele caminhão pode tombar, e aí essa pessoa mistura tudo num balaio só e te dá conta de que, olha, você está vendo que eu tenho razão, né? Me parece natural que essas pessoas tenham que arcar na medida da lei. Ministério Público Federal, Polícia Federal, a nossa institucionalidade de forma mais ampla não pode permitir que as pessoas continuem inventando notícias falsas. De novo, isso não é uma discussão político-ideológica. Essa não é uma questão partidária. Se as pessoas de esquerda inventarem notícias falsas durante a principal crise climática da história do país, elas devem ser punidas. Agora, o que a gente tem visto com muita ênfase é esse tipo de coach messiânico, de influenciador, sei lá, o nome que a gente dá para uma pessoa como essa, o Pablo Marçal, inventando toda sorte de notícia falsa. Eu fiz questão de trazer para vocês aqui uma publicação do Tássio Lohan, do Metrópolis, tá? Isso foi publicado dia 14 de janeiro de 2022, 9h30 da manhã. Coach messiânico integrou quadrilha que desviou dinheiro de bancos. Pablo Marçal, resgatado com 32 pessoas em trilha na semana passada, foi condenado por furto qualificado em 2010, mas pena foi extinta. Esse é o cara que hoje está acusando a jornalista Natuza Neri de ser miserável e de ser incompetente, tá bom? Vou repetir para vocês. O Pablo Marçal, que, diga-se de passagem, só está vivo hoje, gente, por conta da atuação do Corpo de Bombeiros. Ele levou dezenas de pessoas, essa pessoa aí, tá? O Pablo Marçal levou dezenas de pessoas para o Pico dos Marins sem nenhum tipo de conhecimento de causa, sem conhecer a morfologia do lugar, sem conhecer absolutamente nada sobre aquilo que ele estava fazendo, ficou perdido por horas no Pico dos Marins e só saiu vivo de lá. Ele e as outras 32 pessoas os incautos que nele acreditaram, porque o Corpo de Bombeiro foi resgatá-los. O Pablo Marçal ainda xingou o Corpo de Bombeiros. É isso mesmo. O Pablo Marçal, depois de ter a vida salva pelo Corpo de Bombeiros, ainda conseguiu xingar os bombeiros que salvaram a sua própria vida no Pico dos Marins, tá bom? Essa pessoa, o Pablo Marçal, foi condenado por furto qualificado em 2010, mas a pena foi extinta. Diz esse texto do Tássio Lohan, de 14 de janeiro de 2022. O coach messiânico Pablo Marçal, na ocasião com 34 anos, já foi condenado em 2010 por participar de uma quadrilha que desviou dinheiro de bancos. Segundo o Ministério Público Federal, Marçal era ligado diretamente a 2 homens acusados de chefiar o bando. Ele captava e-mails que seriam infectados com programas invasores e consertava os computadores usados pelos criminosos. O Metrópolis teve acesso a detalhes da investigação. Tá bom? Então não vou me estender muito nisso, mas só para que vocês entendam quem é o Pablo Marçal, qual é o histórico dele. Essa notícia é do portal Metrópolis e para vocês entenderem o quão nociva a atuação de pessoas como
esse senhor efetivamente pode ser. Tá bom? Gente, com 80% do estado afetado pelas chuvas, Rio Grande do Sul tem fuga em massa de Porto Alegre em busca de água. Texto da Folha de São Paulo. Capital sofre com desabastecimento e população se desloca em direção ao litoral. As pessoas que podem, né? As pessoas que têm casa na praia, que têm carro, que têm condição de sair de Porto Alegre nesse momento, em meio ao caos que tomou conta de Porto Alegre devido às enchentes que atingem o Rio Grande do Sul, moradores têm fugido às pressas em direção ao litoral em busca de água. O desabastecimento já atinge parte da capital gaúcha, que também sofre com falta de energia e de suprimentos, além da ameaça de saques. Segundo dados da Defesa Civil, divulgados na noite de ontem, terça-feira, 401 dos 497 municípios do estado, o equivalente a 80% das cidades gaúchas, já foram afetados de alguma forma pelas chuvas. Destas, 336 estão em calamidade pública, sendo que 83% da população do estado, 10,8 milhões de pessoas, vive nesses municípios, tá bom? Então, ao todo já temos 95 mortes, 48 mil pessoas desabrigadas e 1,4 milhão de pessoas prejudicadas. Então, as pessoas saindo de Porto Alegre rumo ao litoral e rumo a outras localidades. Se você que me escuta nesse momento pode doar, engaje-se com o projeto da Cozinha Solidária, que o ICL vem apoiando, com outros projetos que visam levar, sobretudo, água potável para as regiões mais atingidas pela tragédia no Rio Grande do Sul. Isso é absolutamente fundamental, tá bom? Gente, quero passar rápido com isso com vocês, porque a gente não deve politizar a questão, mas enchentes no Rio Grande do Sul, esse dado é do Intercept, matéria publicada pela Tatiana Dias, 2 dias atrás, no dia 6 de maio de 2024. Tatiana Dias, do Intercept. Enchentes no Rio Grande do Sul. Leia o relatório de 2015 que projetou o desastre e os governos escolheram engavetar. Brasil 2040 é o nome desse relatório, traçou cenários futuros e propôs medidas de adaptação do país às mudanças climáticas, mas foi ignorado. E hoje a gente tem governadores e prefeitos dizendo que a gente não tinha como prever o que ia acontecer. Tá aí o relatório Brasil 2040 em 2015, isso foi publicado, tá bom? O relatório Brasil 40, cenários e alternativas de adaptação à mudança do clima, encomendado em 2014 pela gestão da Dilma Rousseff do PT, apresentava resultados dramáticos. Elevação do nível do mar, mortes por ondas de calor, colapso de hidrelétricas, falta d'água no sudeste, piora das secas no nordeste e o aumento das chuvas no sul. O estudo, que analisou impactos em infraestrutura, agricultura, energia, entre outros, foi feito por vários órgãos de pesquisa do país e custou 3,5 milhões de reais, tá? A jornalista, a Tatiane, perguntou a Nathalie Unterstel, especialista em políticas climáticas e uma das pessoas responsáveis pelo projeto, se os achados ainda faziam sentido. Ela disse que sim, absolutamente tudo, pois trabalhamos com projeções para 2040, 2070 e 2100. Até hoje, não é fácil encontrar o Brasil 2040 na internet. Apesar da urgência de seus alertas, o estudo simplesmente não está disponível publicamente, nem mesmo o sumário executivo. No ano passado, o Ministério do Meio Ambiente chegou a dizer que o documento havia sido extraviado com uma atualização do site na gestão passada. Ou seja, me parece evidente que existe um esforço enorme por parte das forças que mandam no país, no sentido de tentar escamotear a situação
dantesca que a gente está vivendo em termos de clima. Vale a pena a leitura completa dessa matéria da Tatiana Dias no Intercept, tá bom? Gente, 5 minutos finais eu quero utilizar para explorar isso aqui com vocês. Notícia da CNN. Tanque israelense atropela e destrói placa "Eu amo Gaza" em Rafah. E tem o vídeo disso. Imagens mostram militares hasteando bandeira de Israel em parque perto de passagem de Rafah. O Netanyahu está invadindo Rafah, que é o último reduto do povo palestino e que a nossa mídia hegemônica vende como sendo uma terra de terroristas. Tá bom? O Jornal Nacional ontem foi inequívoco no sentido de dizer que Rafah é o último reduto dos terroristas do Hamas. Tá bom? É assim que a notícia está sendo contada pelo Jornal Nacional e pela Rede Globo, que vem sistematicamente defendendo o genocídio israelense contra o povo palestino em Gaza, tá? Por que eu fiz questão de trazer isso para vocês? Porque destruir um símbolo não deveria, pelo menos, compreender o escopo de atuação de quem diz enfrentar terroristas. Se você está enfrentando os terroristas do Hamas, não cabe destruir um símbolo da população de Gaza. Então é muito sintomático que um tanque israelense atropele e destrua uma placa da população de Gaza, tá bom? E a gente tem também, em seguida eu trago essa notícia para vocês, do Nayan Lucas Lopes, do colega Nayan Lucas Lopes, que publicou no dia 6, antes de ontem, no IG, senadores dos Estados Unidos ameaçam tribunal após mandado de prisão a Netanyahu. O que é importante a gente compreender? Gente, existe toda uma estrutura internacional. O Tribunal Penal Internacional é essa corte que julga os indivíduos. O Netanyahu deve ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional por crimes contra a humanidade. O que o Netanyahu fez, conduzindo o Estado israelense ao longo dos últimos 6 meses, caracteriza inequivocamente um crime contra a humanidade. Eu já disse para vocês em outras análises que, a despeito da Declaração Universal dos Direitos Humanos, do direito internacional público, da Carta das Nações Unidas, quem manda no mundo, de fato, o principal regulador do mundo ainda é o capitalismo anglo-saxão. Aqui você tem os senadores dos Estados Unidos ameaçando o Tribunal Penal Internacional após mandado de prisão ao Netanyahu. Um grupo de senadores republicanos dos Estados Unidos lançou ameaças contra o Tribunal Penal Internacional caso o Tribunal Penal determine mandados de prisão contra líderes israelenses, tá bom? Só queria deixar esse registro aqui, a gente vai trabalhar mais com isso ao longo dos próximos dias, mas isso ilustra graficamente, praticamente, aquilo que eu já coloquei em teoria para vocês, que o principal regulador da sociedade internacional é o capitalismo anglo-saxão e principalmente o Império Estadunidense. Gente, por fim, minutinho final aqui, vou para o blog do Noblar, no Metrópolis, notícia do Vinícius Nunes. Tour bolsonarista no Zéua tem investigados pela PF e foragido. A gente viu aí Deltan Dallagnol, Bia Kicis, Girão, Gustavo Gayer, enfim, fazendo um tour aí pelos Estados Unidos, no momento em que a gente tem a principal crise climática do país, no Rio Grande do Sul. Onde estão as lideranças bolsonaristas fazendo tour para lacrar atrás de like e atrás de holofote nos Estados Unidos, tá?
Onde está o general Hamilton Mourão? Ninguém sabe, ninguém viu. Tá? Então, esse é o tipo de coisa que a gente tem quando a gente elege lacradores ineptos que não têm nenhuma aptidão para exercer cargos na vida pública. Durante a maior tragédia do país na seara climática, a gente tem essas pessoas lacrando atrás de likes e holofotes nos Estados Unidos, tá bom? Gente, é isso por hoje. 8 horas em ponto nesse momento. Eu encerro o Desperta ICL e vocês ficam com o ICL Notícias, primeira edição. Um beijo grande, bom dia para vocês e até mais. É amanhã, turma, nossa aula Tudo o que você precisa saber para investir com segurança e rentabilidade. Uma aula onde até quem não sabe nada de finanças, que morre de medo dessa história, vai poder aprender como lidar melhor com o dinheiro, lidar melhor com uma poupança, que não quer dizer caderneta de poupança. Eu te ensino isso na aula também. Pode te ajudar a construir patrimônio ao longo da vida. Se não está inscrito ou inscrita, se inscreve agora, é de graça participar. Amanhã, 8 horas da noite no horário de Brasília. No Em Detalhes de hoje, eu converso com o engenheiro civil e especialista em geotecnia, Luciano Machado, sobre as precauções que precisam ser tomadas em situações de enchentes, como a do Rio Grande do Sul. Não perca Em Detalhes, às 10h30 da manhã, logo após o ICL Notícias, primeira edição. Lançamos a área do ICL de documentários. Documentários feitos na periferia com bolsas que o ICL deu. Estamos lançando no ICL um documentário com imagens raras que nós fizemos a curadoria no ICL, e aí a gente pegou todas essas imagens raras, fizemos um documentário sobre o Malcolm X, com som recuperado com inteligência artificial, com legenda exclusiva em português, e que vai estar na plataforma